Hello pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Stanley e este é um vídeo diferentinho aqui. Eu tava analisando algumas coisas, eu tava vendo, gente, que em alguns MVs do Luna, na descrição, a BBC deixa lá uma coisinha de tipo, talvez pra gente pensar numas teorias, ou eles contam uma coisinha ali. E eu acho que não sei se tem muita gente reparando nisso. Então eu falei, nossa, eu vou parar pra analisar alguns, na verdade todos, e vou pegar todos que eu achei ali, eu vou destacar algumas coisas interessantes e vou aqui falar pra vocês pra gente dar uma comentada sobre isso, tá? Lembrando que eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do MV Teorias da Hyojin, mas vai ter algumas coisas aqui que vai ajudar vocês a entenderem melhor algumas outras teorias. Então indico vocês também assistirem todos os vídeos teorias meus, porque uns eu menciono os outros e daí assim você vai entendendo eles no total. Então assistam todos, ok? E outro aviso, eu ia fazer todo domingo as teorias, mas eu vou agilizar. Eu vou fazer sempre que der, tipo, se não der no domingo, mas antes do domingo, vou colocar em dia de semana, então vou fazer mais, porque falta 8 MVs. Lembrando que eu já comentei que vai ter alguns MVs que eu não vou fazer, porque eu acho que eles não são relevantes na história. Eles não foram feitos pra se encaixar na história do Lunaverse. Então tem uns aí que eu não vou fazer e é isso. Então vamos lá pro vídeo. Vamos começar aqui com Sonatine, que fala Sonatine, eu falava Sonatine, tudo bom? E esse foi o primeiro MV que tem uma descrição, né? E tem uma historinha lá que a BBC contou pra gente. Então vamos lá para o que o destaque. A faixa intro Love and Evil, produzida pela Sweet Tech, materializa uma garota que está sozinha e perdida em uma floresta escura. Com o piano tocado em acelerando, a garota foge mais profundamente na floresta. Essa garota, gente, quem que é? Hyojin, que todo mundo fala que ela está perdida. É essa menina. Aí você fala assim, nossa, é Hyojin? Será mesmo? Estamos teorizando? Vamos para o próximo quote aqui que eu marquei, né? Que eu destaquei. 4 meninas se reúnem para cantar uma sonatina. A Sonatine, oh Jesus, para lançar um feitiço arcano de amor. Aí eu pensei, feitiço arcano de amor? Será que não é um feitiço pra encontrar Hyojin? Alguém se suicidou ali. Acho que é um feitiço pra encontrar Hyojin, hein? Fica lá, vamos para o próximo. Hee-jin conhece Hyunjin, que vão para a mesma escola na mesma série. Ha-seul é uma amiga carinhosa que é como uma mãe para Hyojin. Vivi, o androide que não sabe falar muito bem coreano, apresenta Jin-soo em Hong Kong. Aqui a gente pode ver que a Vivi tem uma relação com a Jin-soo. Então aí, ó, outra coisa aí pra gente teorizar, hein? A gente já sabe, ó, a Vivi tem uma perninha ali no Odd Eye Circle, alguma coisa ali, ó. E a última frase, as meninas que estão perdidas na floresta se reuniram aqui. Elas podem salvar Hyojin? Agora a gente começou a entender, né? Que a Hyojin está perdida e a Hyojin precisa ser salva. Então as meninas estão na floresta, também estão perdidas e estão em busca da Hyojin. E essas foram as frases que eu destaquei da descrição do MV de Sonatine. Vamos para o próximo MV, que é Eclipse. Eclipse tem algumas descriçãozinhas ali, então vamos falar aqui, vamos comentar sobre elas. Poderá Jin-soo, resgatada de um porão em Hong Kong pelos desejos dos fãs, se encontrar com o resto do Luna? Gente, eu não sei se aqui exatamente tem uma teoria ou não. Eu colocaria assim que ela foi resgatada. Ali tá falando os desejos dos fãs. Mas será que ela não foi resgatada pela Vivi? Será que Hyojin encontrará seu caminho para as outras membros sem se afastar de outro lugar? Então, ó, Hyojin também deve estar procurando pelas meninas. Mas como assim sem se afastar de outro lugar? Agora também uma teoria aqui não deixou. Deixe nos comentários aí o que vocês acham disso, hein? Tô um pouco louco aqui. Vamos para o próximo MV que tem a descrição, que é Singing in the Rain. Ha-seul, que sempre parece causar chuva onde quer que vá. Então aí, gente, fica um negocinho, ó, que eu vou comentar, não vou comentar mais a fundo, que eu acho que é isso mesmo que eu vou comentar aqui, vou comentar no outro vídeo. Que lembra que eu acho que a Ha-seul tá naquele deserto, eu acho que ela tá no mesmo lugar que as meninas de Odd Eye Circle, mas eu também acho que ela tá no mesmo lugar em que a Jin-soo tá em Singing in the Rain. Porque, olha essa frase, gente, a Ha-seul sempre parece causar chuva onde quer que vá. E entendeu? Vocês estão pegando feeling aqui, o negocinho aqui, ó, gente. E então é isso, vamos para o próximo MV, que eu só peguei essa frase de lá mesmo, não tem mais nada. Então vamos para o próximo. Girl Front, então vamos ler aqui o que eu destaquei. A história começa com Vivid, da Hee-jin, criando um grupo chamado 3, composto por Hee-jin, Hyunjin e Ha-seul. Hyojin adicionou o essa barra, que eu esqueci o nome, enquanto Vivi adicionou o 1, para completar o Luna 1/3. Aí a gente já tem certeza de como o significado desse 1/3, pra quem não sabe, então aí já foi explicado para a gente. Próxima frase. Outra garota ainda a ser apresentada gira em torno de Odd Eye Circle.
essa frase só confirma pra quem ainda acha que é a Hyunjin ou a Yeonjin que tá correndo em volta das meninas, que eu já achava que não era. Eu ainda acho que é a Ivy, mas eu vou explicar melhor quando eu for falar de Girlfront e Lunatic, que eu vou falar tudo no mesmo vídeo só. Mas eu ainda acho que é a Ivy, e tem gente que acha que não é, mas eu vou dar as minhas opiniões porque eu acho que é a Ivy no outro, então aguardem. Vamos para a próxima frase. As meninas continuarão com trabalhos solos, units e o grupo todo. Eu acredito que essa frase se refere a como o grupo vai se portar após o debut. Que elas vão continuar com os MV solos, vão continuar com as units e o grupo todo. Eu acho que vai ser, cada comeback pode ser que elas continuem essa história que foi criada ou criem uma história nova. Então pode ser que formem-se novas units, entendeu? Então eu acho que vai ser bem legal. O Luna, eles criaram um universo muito... como eu posso falar? Que é muito grande, eles podem criar qualquer coisa lá dentro. Então eu acho que vai ser super legal. Depois do debut, cada comeback vai ser um puta de comeback. Então eu já tô muito animado. Vamos para o próximo MV com a descrição que eu destaquei: Sweet Crazy Love. E esse é o último MV que eu destaquei, porque os outros eu já fiz, né, as teorias. Então vocês vão lá ver na playlist que eu vou deixar na descrição, ou eu vou deixar aqui no card ou no final do vídeo. A faixa título Sweet Crazy Love é uma prequela do nascimento de Odd Eye Circle. Pra quem não sabe o significado, isso quer dizer que esse MV conta como foi antes do nascimento de Odd Eye Circle. Então a gente já fica ali entendendo melhor que esse MV se passa bem antes de Eclipse, e até que dá pra ver no MV. Mas então aí, ó, é uma outra coisa confirmada pra gente, que algumas pessoas estavam teorizando, agora a gente tem essa confirmação. Na verdade, sempre teve, mas a gente não lê a descrição, né? Pelo menos vamos ler. Agora eu vou ler tudo. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma ideia muito louca aqui que eu tive, porque eu amo muito fazer vídeos de Luna. Eu sei que vocês também gostam, então deixem aí nos comentários algum outro tipo de vídeo sobre o Luna que vocês querem que eu faça, além das teorias. Então, se vocês gostaram, deixa seu like, que me ajuda bastante. Deixem nos comentários isso que eu falei e outras coisas que vocês quiserem comentar, outras coisas que vocês saibam, talvez teorias também. E compartilhe o vídeo, que me ajuda bastante, gente. Compartilhe em grupos de amino, de Luna mesmo, do Facebook, WhatsApp, onde vocês estiverem, no Twitter. Me siga no Twitter, que eu sigo você de volta, no Instagram também. E se inscreva no canal se você não é inscrito, tem vídeo todos os dias. Pra isso, beijos. Tchau!